Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz de Deus no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça que Deus nos dá estarmos aqui na TV Canção Nova para meditarmos, mergulharmos na Palavra de Deus. A Canção Nova nasceu da Palavra de Deus. Nós vivemos da Palavra de Deus. A igreja vive para meditar e anunciar a Palavra do Senhor, que tem palavras de vida eterna. Nós nos colocamos diante de Jesus, Palavra. Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, e invocamos sobre nós seu nome santo, poderoso e grande. Invocamos o nosso Deus uno e trino e imploramos a bênção, a graça e a proteção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor. Nós queremos fazer e realizar a tua vontade. E é por isso, meu Pai, que nós pedimos, dai-nos tua bênção, tua graça, tua proteção, Senhor, para que em tudo nós possamos fazer tua vontade, meu Pai. Senhor nosso Deus, faça de nós servos, Senhor, servos por amor, servos que escute a tua palavra, que pratique a tua palavra, porque é a tua palavra que nós queremos viver. Dai-nos, Senhor, tua graça, tua bênção e a tua proteção. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor nosso Deus. Muito bem, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, diante da palavra de Deus que nos dá a direção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25. Né? Vamos terminar esse capítulo 6 com toda a riqueza que essa palavra tem ao nosso coração. Então, Deuteronômio 6, de 20 a 25. Quando amanhã teu filho te perguntar o que significam os ensinamentos, os preceitos e as normas que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, e o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa. O Senhor fez aos nossos olhos sinais e prodígios, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. Ele nos fez sair de lá para nos conduzir e nos dar a terra com juramento, como o juramento que prometera a nossos pais. O Senhor nos ordenou praticar todos esses preceitos e temer o Senhor nosso Deus, para que nos suceda bem todos os dias, como no dia de hoje. Nisto subsistirá a nossa justiça, que guardemos todos estes mandamentos para praticá-los diante do Senhor nosso Deus, como Ele, o Senhor, nos ordenou. Que graça é a palavra do Senhor, esses versículos que nós estamos meditando hoje. Primeira coisa, veja como é importante a memória que conduz a história. Como eu disse, memória não é recordar os fatos, mas é atualizar a vida numa linha contínua da ação de Deus, que é sempre perene no meio de nós. Por isso hoje, grave bem isso. Quando amanhã teus filhos perguntarem, os filhos perguntam. Quando a gente dá, o filho pergunta o que nós estamos dando para eles. Se você vai dar um peixe para o seu filho comer, pai, o que é isto? Seu filho vai perguntar para você o que é o peixe que ele está comendo. Se você for dar para ele uma coisa estranha, imagina que você vai dar um lagarto. Pai, o que é isto? Então, se você der a palavra de Deus para os seus filhos irão te perguntar o que é isto. E aí é a hora de você alargar os horizontes. Porque os horizontes da cabeça de uma criança, de um filho, do homem, da mulher, se alarga quando nós somos capazes de suprir as curiosidades. Mas aqui não é uma curiosidade pela curiosidade, é a curiosidade que é alimentada pela verdade, a verdade da palavra do Senhor nosso Deus. Então você dirá ao teu filho: filho, nós éramos escravos do faraó no Egito, e o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa. Então esse aqui é o princípio fundamental. O Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa.
É importante que os nossos saibam o que Deus fez por nós. A história de Israel é a nossa história, porque nós somos o povo eleito do Senhor. Nós somos a continuidade, nós vivemos a mesma relação de dinamicidade com o Senhor nosso Deus. Em Deus só existe um povo, o povo do Senhor. Ainda que Deus tenha escolhido, entre todos os povos da terra, um povo para dar origem ao seu povo que se espalhou por toda a terra. E esse povo é a igreja do Senhor, que somos nós, a eclésia. Nós somos o corpo desse Senhor, nosso Deus. Ora, esse Senhor nos fez sair do Egito. Não faça com que a história de Israel se pareça distante da história da nossa vida. Porque na nossa vida o Senhor também nos fez e nos faz sair do Egito a cada dia, quando nós saímos da escravidão, da escuridão. Sabe, pai, mãe, nós não podemos ter vergonha de contar para os nossos filhos aquilo que Deus fez em nossa vida, não. Nós éramos assim e agora estamos assim. A nossa vida progrediu assim. Foi naquele dia que o Senhor nos resgatou pela mão, meu filho. Foi dessa forma que Deus nos resgatou da mão, minha filha, e nos tirou da escravidão. Fazer memória é fazer vida. É fazer com que a vida seja uma ação contínua de Deus no meio de nós. E lá no Egito, nos diz o versículo de número 22, o Senhor fez aos nossos olhos sinais, prodígios, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó, contra toda a sua casa, como ele faz sinais e prodígios terríveis contra todo o mal que se opõe a Deus. Por quê? Nos diz o versículo 23, ele nos fez sair de lá para nos conduzir e nos dar a terra, que com o juramento ele prometera a nossos pais. Agora veja, aqui é uma ordem que nós não podemos sair dela. Nós não podemos perder o eixo e a direção. A palavra diz que o Senhor nos ordenou praticar todos esses preceitos e temer o Senhor nosso Deus, para que nos suceda bem todos os dias, como no dia de hoje. Nisto subsistirá a nossa justiça, que guardemos os seus mandamentos para praticá-los diante do Senhor nosso Deus, como o Senhor nos ordenou. Pode parecer com um tom assim severo, porque Deus ordenou. Sim, foi Deus que mandou, foi Deus que disse. Quando alguém fez essa tábua, essa mesa, está vendo aqui a mesa que está? Alguém ordenou que ela fosse assim. E por isso que essa mesa está bonita, ela tem ordem, ela tem harmonia. Porque se não tivesse feito o que foi ordenado, essa mesa estaria com o pé de um jeito, de outro. A vida estaria... Isso aqui seria uma bagunça. Quando não se tem ordem, o que se tem é bagunça. Quando Deus ordena, é porque Deus coloca a ordem para que não reine a desordem, para que não reine o caos. Porque no princípio era o caos, e Deus colocou ordem no caos, e o universo, que maravilha, ele obedece à ordem, à lei do Senhor, a uma lei imutável que prescruta toda a natureza, e quando a natureza é ofendida nas suas leis e nas suas ordens, ela entra num processo de instabilidade terrível, e aí acontecem os desmandos da ordem natural e como nós pagamos caro por isso. É por isso que Deus não quer a nossa vida em desordem, no desmando. Deus quer a nossa vida na ordem. E é por isso que Ele está ordenando. E o que Deus está ordenando é que guardemos os seus mandamentos. Meus irmãos, o mundo está do jeito que está. A vida se encontra do jeito que se encontra. Porque não há mandamentos. Os mandamentos, na verdade, há. O que não há é submissão aos mandamentos. Não há obediência aos mandamentos de Deus. Uma sociedade que mata, que rouba, que furta, que adultera, que não há respeito a Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, nem ao próximo, é uma sociedade em desordem, condenada ao fracasso. Há muitos congressos para tentar salvar a humanidade,
E eu não digo que não faça congresso nem aqui nem acolá, mas se queremos ter ordem no mundo e no universo, nos voltemos para os mandamentos e para as leis do Senhor nosso Deus. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este trecho que hoje estudamos do livro do Deuteronômio, ele não nos traz muitas novidades, porque o próprio capítulo 6 já tinha nos apresentado, a partir do Shema Israel, muitas informações e aquilo que de verdade o povo deveria fazer. Mas como a intenção deste livro e de toda essa corrente deuteronomista, que corresponde, na verdade, a uma grande corrente que vai se estabelecer durante séculos, que pensa que o mais importante realmente é que se mantenha a aliança para ter acesso aos benefícios que Deus assim promete, compreendendo que não se trata de troca, de barganha, mas se é fiel, Deus é fiel. Se não for fiel, então as coisas elas deixam de existir. Mas o fundamento mesmo para o deuteronomista é exatamente o amor. Então o que está em jogo nesse trecho que hoje nós estudamos é uma repetição daquilo que já foi dito antes, mas recordando que aquilo que foi aprendido, aquilo que foi assumido, também precisa ser ensinado aos filhos, porque o objetivo de Deus é uma nação santa e não simplesmente uma geração santa. Isso para a gente tem uma importância muito grande no nosso mundo, porque lembra a gente bastante sobre as questões relativas à educação até mesmo dos filhos, Às vezes nós temos no nosso tempo certas tendências insidiosas que vão tentando dizer para a gente que você deve deixar seu filho escolher isso, escolher aquilo, que tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito, mas na verdade não. A obrigação verdadeira da educação dos filhos é reservada unicamente aos pais ou a quem eles quiserem confiar. Isso por quê? Porque são os pais que são responsáveis por passar valores para os seus filhos. Em todos os outros ambientes e espaços onde os nossos filhos estudam, onde eles veem tantas outras coisas, eles podem aprender, inclusive, a viver em sociedade. Mas valores mesmo, aquilo que realmente importa, aquilo que dá sentido à vida, aquilo que trouxe, inclusive, a sua própria família até o dia de hoje, e que mantém de pé, isso só se aprende em casa, porque a criança é diferente da gente, os filhos no geral, diferente daqueles que são mais maduros, não conseguem discernir ainda. Às vezes é a primeira vez que ele tem contato com determinada informação e por isso ela já precisa chegar na lógica que é aquela dos pais. É isso que o Deuteronômio está lembrando aqui, que os pais devem ensinar os filhos a serem gratos pelos benefícios que os seus antepassados receberam. E assim, uma geração após a outra continuará sempre sendo fiel. Fidelidade é construída desse jeito. Primeiro, a partir da gratidão, depois, a partir da responsabilidade e o terceiro, a partir da memória. Quem perde a memória, perde o caminho. Sim, Senhor nosso Deus, o que nós te imploramos e pedimos é que o Senhor nos dê um coração que guarde os teus mandamentos, que guarde os teus ensinamentos, que guarde tuas leis, teus decretos e tua vontade. Sim, Senhor nosso Deus, que o nosso coração esteja em Ti, que a Tua palavra esteja em mim, para que nós possamos guardar a Tua lei. Dê-nos, Senhor, ouvidos para Te ouvir. Dê-nos, Senhor, a graça de praticar a cada dia em nossa vida a Tua palavra de vida. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus único, digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda graça. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra, a glória e a adoração. Ao Teu nome, Senhor, nós nos voltamos reverentes para fazer a Tua vontade. Dai-nos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você, Deus abençoe imensamente a sua casa. Guardemos, pratiquemos a palavra do Senhor nosso Deus, que a palavra do Senhor guarde e dirija todos os nossos passos. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.